Bem-vinda a essa aula, onde eu vou falar quando a radiestesia não funciona. Depois eu vou te falar por quê e como que você pode combater isso daí. Se você é radiestesista, se você é estudante de radiestesia, você vai ter uma percepção. Se você está usando para a sua vida e quer saber por que um dia você fez uma mesa de radiestesia e isso não influenciou em nada na sua vida e a outra foi tão boa, você também vai entender aqui a diferença entre por que ela funciona e por que ela não funciona, tá? Meu nome é Carolina Pfeffer e nesse canal eu falo sobre a radiestesia, mas também falo sobre as curas da nossa alma. A gente só consegue romper um ciclo negativo na nossa vida, alguma coisa ruim, quando de fato a gente limpa essas questões lá de dentro, as nossas mágoas, os nossos sentimentos que nós viemos trabalhar. Por isso, a radiestesia é um instrumento muito bom para a cura da alma. E ela serve para muitas outras coisas também. A radiestesia não funciona quando nós temos força versus energia. Esses são conceitos do livro Dimensões da Radiônica, de David Tansley. A força, ela é como se fosse uma energia estagnada. Ela está contida em algum lugar. E a energia, dentro desse conceito, ela está em movimento. Ela está fluida, tá? Então, a força é a energia estagnada e a energia seria ela fluindo em movimento. A energia em movimento precisa ter impulso para movimentar a força. Quando a gente vai trabalhar dentro da mesa de radiestesia, sempre é em vista da harmonização, sempre em vista do bem para aquela pessoa. E nós precisamos o quê? Romper o desequilíbrio, aquele padrão da doença, aquele padrão dos ciclos negativos, aquelas crenças que estão ali estabelecidas, que são as forças que estão estagnadas, formando às vezes blocos energéticos ao redor da pessoa, tá? Blocos que ficam assim, pairando na nossa cabeça, que nos deixam com uma dor de cabeça imensa às vezes, nos deixam preocupada o dia inteiro com coisas que nem vão acontecer, mas que elas ficam ali o tempo todo atuando em cima da gente, tá? Então, harmonizar é retirar, é romper, é empurrar, é tirar essas forças do lugar para que elas continuem em movimento, para que elas entrem no movimento de novo. E eu vou ensinar aqui como você pode ter essa força para impulsionar essas energias estagnadas que estão ali atrapalhando. A nossa aura, ela é para ser dessa forma aqui, harmônica, tudo fluindo, transparente ou brilhante, enfim, com o fluxo sempre ali em constante movimento. Quando ele está parado, quando o fluxo é bloqueado por alguma questão, pode ser uma crença, pode ser várias coisas diferentes aí que podem estar bloqueando essa energia, um sentimento ruim, um acontecimento que daí junta com uma interpretação, que junta com um sentimento e vai formando um bloco energético, que quando ele fica parado, ele bloqueia. Então, a energia é para fluir. Quando ela não flui, está bloqueada, a vida não anda. Em um aspecto, em diversos aspectos às vezes, mas nos incomoda às vezes uma questão, né? Eu trabalho numa empresa, tô há 2, 3 anos ali, de repente me puxam o tapete. Eu tô nesse relacionamento há tantos anos, eu acho que vai dar certo, de repente terminou o relacionamento, ou acontece alguma coisa para que haja o rompimento. Então, quer dizer, essa coisa, tá indo, parece que tá indo, de repente tem ali uma barreira, tem um muro dizendo que não, daqui você não vai passar. Isso são os bloqueios energéticos. Aqui então cabe trazer o conceito de chakras, que são centros de energia, e nadis, é por onde correm as energias. Então os chakras, vamos dizer que são algumas capitais. Você quer sair de um chakra para ir para outro chakra, então você usa uma rodovia, os nadis, é por onde correm. No cruzamento de várias nadis principais estão os chakras principais. Então, eles estão em constante movimento. Quando nós estamos em equilíbrio com os nossos aspectos, tem gente que fala de mais de 7 chakras, mas enfim, trabalhando com os 7 chakras, nós temos o equilíbrio perfeito, tá? E os nadis também estão ali desbloqueados, estão fluindo a energia como deve ser. Imagina se você está numa viagem e um caminhão bloqueia uma ponte.
tá? O que acontece? Isso vai ser a nossa história dos nadis e dos chakras bloqueados. Então, você tá ali, você precisa chegar. Veja, aqui tem 4 pistas, uma vira, as 3 continuam, de repente lá na frente fica só 2 e uma delas, um caminhão quebra, que seja acidente, alguma coisa que vai impedir que você vá para frente naquela rodovia. Ou você se desvia, ou você vai para outro lado, acha um atalho quando você conseguir, ou então você fica ali esperando. Energia estagnada, a tal da força. Tá? Ali tem um bloqueio, tem alguma coisa que não deixa fluir. As coisas vão até uma parte, mas dali é com muita dificuldade que você vai para frente. Uma viagem que era para durar 2 horas se transforma numa viagem de 4 horas, de forma bem tranquila, porque de 4 vias só passa uma. Então, o fluxo, que era para ser de uma dimensão grande, era uma dimensão bem pequenininha, é sofrido, é difícil, é com muita dificuldade, e mesmo assim não consegue. Por quê? Aí são as nossas dimensões, 7 chakras, 7 dimensões. Quais delas estão bloqueadas? Quais delas eu não me relaciono bem? Às vezes é com o meu mental, porque desde criança me falaram que eu sou burra, então eu sou burra, então aqui fica bloqueado. Ou então, eu não sei falar direito, tua prima é muito mais desenvolta que você, né? Então, eu não sei me expressar, ou quando eu vou falar eu fico gaguejando, né? Ou eu aprendi a ser uma pessoa muito insensível, porque os outros sempre ficam me ferindo, sempre ficam me decepcionando, então eu prefiro não gostar das pessoas. E por aí vai, cada um com o seu motivo, cada um com o seu contexto. O fato é que as rodovias acabam sendo bloqueadas, acaba tendo um congestionamento muito grande ali. E aí, hoje, eu não consigo ter um relacionamento de qualidade, porque eu decidi não gostar das pessoas, porque todas as pessoas me decepcionam. Então eu tenho um bloqueio. Mas não é só isso. Aí vem as minhas interpretações e a forma como eu expresso, como eu verbalizo com as pessoas também pode gerar aqui um bloqueio bem interessante, que vai gerar o quê? Não consigo manter um relacionamento por mais de 5 anos, por exemplo, tá? Ou sempre que eu vou nas vagas de emprego, eu consigo, eu entro, chega um determinado momento, alguma coisa acontece e me mandam embora. Então, o que será que tá ali? Qual é esse muro? Aonde está o muro que precisa ser rompido para que o fluxo flua com perfeição? Para que eu possa, de fato, optar se eu quero esse relacionamento, se eu quero esse emprego, se eu quero essa cidade, se eu posso optar, entende? Então, é isso daí. São os congestionamentos da nossa vida que acabam nos deixando meio sem escolha. A gente não consegue fazer tudo que a gente queria. A gente tem que ir até aonde a gente acha que pode. Gente, primeiro, assim, se esse conteúdo ajuda, se as minhas aulas ajudam você, se eu gostei, é muito importante para mim, tá? Dá o polegar para cima, coloca ali a sua opinião sobre os meus conteúdos. Eu também vou agradecer muito, porque eu sei se vocês estão gostando, se eu faço mais de um tema ou mais de outro tema, tá? Os chakras e nadis, então, eles trazem energia positiva para o corpo. Então, nós não temos só o nosso corpo físico, nós temos a nossa dimensão espiritual, o emocional, o mental, enfim. Se eu ficar lá na igreja rezando por 2 horas e chegar em casa com uma raiva enorme, porque logo no começo do portão eu vi que tinha coisa errada, então o que adiantou? O meu espiritual tá num nível, o meu mental tá no outro, o meu emocional tá no outro. O meu emocional foi startado por essa irritação, mas o meu mental não conseguiu fazer a ponte. Fala, calma, você acabou de sair da igreja, você não devia estar calma, você não devia, vamos dizer assim, transmitir essa mensagem de paz lá da onde você estava para as pessoas que estão na tua casa. Não, meu emocional é rei, ele desbancou tudo, ele fez todas as coisas. Então, quer dizer, nós temos o nosso corpo físico, uma dimensão, os nadis e os chakras estão no duplo etérico, nós temos a nossa dimensão mental, emocional, espiritual, tá? E aí as várias outras que a gente não vai ficar detalhando. Mas quando eu, apesar de entender na minha mente que a pessoa não fez tal coisa para me ofender, mas mesmo assim a ofensa fica lá, eu vou chegar a um ponto que eu vou falar uma coisa que não devia, né? Aquela inconveniência, aquela coisa assim de, poxa,
Se eu cobrei isso dela, então quer dizer que eu ainda tô magoada, eu me sinto magoada, apesar de ter entendido. Então são dimensões que se comunicam, sim, mas se você tem um problema emocional, numa emoção, numa mágoa, você precisa tratar a emoção, a mágoa. Se você tem um problema, vamos dizer assim, de um pensamento que está te irritando muito, não adianta você ir lá e rezar 2 horas, entende? Não, são coisas que se relacionam sim, mas cada uma tem que ser resolvida dentro da sua dimensão. Então, quando essa ponte aqui, ela tá perfeita, o meu mental superior, que é a minha sabedoria divina, que eu consigo acessar, ela vem para minha sabedoria humana e eu consigo viver melhor. As emoções que são divinas, né? O meu espiritual, ele consegue acessar e trazer para o meu corpo, para o meu comportamento, coisas melhores, tá? Se a ponte tá perfeita, tá sem desobstrução, isso chega para mim. As coisas boas chegam para mim. Agora, quando eu lido com questões de crenças limitantes, né? Isso daqui não é para mim. Sempre dá errado. Olha só, tá demorando mais. O sistema vai quebrar bem na minha vez. Isso daí são crenças, são pensamentos, são questões que vão ali contra o fluxo do divino. O que é o fluxo divino? É a alegria, é a felicidade, é você desejar o bem para as pessoas, é você viver bem. Qualquer coisa que seja contrária a isso vai causar esses bloqueios. Qualquer coisa. Se você ficar com raiva, se você ficar irritada, se você desejar o mal para o outro, qualquer coisa. Se você pensar numa coisa ruim, se você pensar que você tem culpa sobre alguma coisa que você não merece, isso daí são os bloqueios. Quando o radiestesista vai fazer uma sessão na mesa radiônica, ele precisa ter essa energia que vai impulsionar, que vai ser capaz de limpar isso daí, através de uma energia positiva. Se você quer tirar uma energia negativa, você tem que trazer uma polaridade contrária, a energia positiva, para que ela vá romper isso daí, tá? Então, é disso que se trata, o sucesso ou não de uma mesa de radiestesia. Precisa ter impulso, precisa ter uma energia necessária para chegar aqui, uma retroescavadeira potente para limpar toda essa ponte. Aí sim a mesa funciona, aí sim as pessoas vão ter o seu resultado. Porque não interessa quantos chakras, quanto nadis, o que estava bloqueado, o que estava bom. O que interessa é que as coisas aconteçam na vida, que essa doença seja revertida, de que o emprego bom venha e permaneça. É isso que a gente deseja quando a gente faz uma sessão de mesa radiônica, de mesa de radiestesia. E é isso que a gente precisa promover se nós queremos ter uma sessão bem sucedida. Aí o que acontece? Os chakras, eles ficam basicamente assim. Eles ficam desvitalizados, eles ficam bloqueados, e a energia, que é essa coloridinha aqui, que deveria estar expandida, grande, ela não está, ela está cheia de buracos. Pelos buracos entra energia densa, entra a mágoa, entra a culpa, entra a raiva, tá? Porque também são frequências. Tudo está ali em linhas de frequência. Quanto mais alta a minha frequência, mais eu vou acessar coisas positivas e boas. Quanto mais baixa a minha frequência, mais eu vou acessar coisas ruins. Então, se eu penso que entre dar certo e dar errado, quase com certeza vai dar errado, então é isso que eu estou atraindo para mim, é isso que eu estou desejando, que eu estou sintonizando, tá? Mais coisas ruins, mais bloqueios. E como tudo isso é inverso ao fluxo, vai me trazer mais enrosco ainda, tá? Vai bloquear aquilo que já estava bloqueado. Então, fica uma situação bem complicadinha. E como resolver, né? Como desbloquear essa nossa energia sutil? Como eu falei antes, a energia que está em movimento, ela precisa ter força o suficiente para romper os bloqueios. Ela precisa. Mas como que a gente vai impulsionar uma energia nossa para que ela tenha força para resolver um problema do outro, tá? Dentro da mesa, dentro da técnica, a gente sempre vai trabalhar com autorização, sempre vai ter essas questões, né, que precisa ter. O outro me pediu ajuda, em primeiro lugar, ele tá pontuando isso para mim, olha, eu quero que você resolva essa questão aqui para mim.
Ok, então eu tenho autorização, ele me trouxe essa questão, né? Ou quando eu enxergo dentro da mesa que eu posso trabalhar isso, ok, mas sempre com autorização, porque às vezes nem todos nós estamos prontos para receber as soluções, tá? Quando a gente fala isso, parece que assim, ai, como assim, né? Quantas vezes alguém já não disse pra gente, né? Olha, faça tal coisa, e você não fez. Depois você viu que, poxa vida, se eu tivesse feito desde o começo, eu teria evitado um monte de coisa. É isso. Às vezes a gente precisa cometer o erro pra quê? Pra que aquela aprendizagem de fato fique dentro da gente, tá? Cada um tem seu processo. Quando a gente olha o processo do outro, parece besteira. Fala, como assim ainda tá nessa? Mas, quando a gente olha os nossos próprios processos, a gente entende que precisa de um passo depois do outro. Então, para sair daqui, vamos dizer assim, de um nível de 0 a 1000, vamos dizer que essa pessoa esteja andando aqui no 150. De 0 a 1000, ele está no 150, né? Ou menos. Sente vergonha, sente raiva todo dia, amaldiçoa as pessoas que estão ao redor, né? Tem raiva e por aí vai. Para um fluxo que permite aqui o 1000, então tem um processo, tem os degraus de frequência. Do 150 ele vai para 200, vai se acostumar, vai para 250, vai se acostumar, e assim ele vai construindo uma frequência mais alta, mais positiva e de forma constante. Porque se a gente só fica pensando positivo, a gente pode, né, nas 24 horas por dia, 5 minutos a gente pode pensar positivo, e no restante, tá? Em que nível aqui é a nossa energia? É disso que a gente precisa cuidar, tá? São os falsos, a falsa energia positiva, né? O positivismo tóxico. Ah, você tem que pensar positivo, mas o teu interior, o teu emocional tá, né? Tá com medo, tá aflito, tá morrendo de, sei lá, do que? De mágoa, de um monte de coisa acumulada. Ah, mas você tem que pensar positivo, né? Como se você pegasse uma fratura exposta e colocasse um band-aid ali. Não funciona. Então, essa cura, desde sempre, essa cura da alma, desde do começo, desde o interior, é que vai trazer um ciclo positivo consistente. Ok, então como resolver? Você pode fazer o meu curso, tá? Que lá você vai ter a teoria, tudo aquilo que você vai precisar para desde o zero até você atender a você mesmo, as outras pessoas. E quando você vai se atendendo na mesa de radiestesia, a gente vai limpando tudo isso cada dia, você vai limpando, desbloqueando cada uma dessas tuas dimensões até você conseguir sustentar isso daí. Por mais irritado, bravo, nervoso que você esteja, você vai conseguir subir. Enquanto você está aí na dúvida de fazer meu curso ou não, você pode praticar o triângulo da causação. São 3 passos para que você consiga formar uma mente forte o suficiente para que, mesmo você não tendo a teoria da radiestesia, você vai conseguir desbloquear isso daí na tua vida, tá? O desejar. Desejar é o seguinte, você vai pensar numa coisa que você quer muito. Fala assim, eu sempre quis muito morar no bairro X. Quero muito morar nesse bairro, eu acho lindo, eu acho, nossa, é tudo de bom pra mim. Ok. Você vai desejar isso daí com tanta intensidade, mas tem que ser aqui, assim, aquela coisa que é aquela história. Se você deseja hoje jantar uma pizza, você não vai ficar pensando muito. Você vai olhar no celular, vai ver se tem quais pizzarias estão abertas, o que é mais fácil, você vai pedir. É isso que a gente faz objetivamente quando a gente vai querer jantar uma pizza. Agora, se você deseja morar naquele bairro, mas não faz nada em relação a isso, entende? Tem uma grande diferença ali. Não basta só pensar que você deseja a coisa. O que vai movimentar você em direção a esse desejo, tá? É isso que vai fortalecer o desejar. Você vai imaginar. Imaginar seria o quê? Poxa, quando eu morar naquele bairro, vai acontecer isso, eu vou ter tantas coisas mais fáceis na minha vida. Nossa, olha, as ruas são todas asfaltadas, tá tudo bonitinho, com meio fio, não sei o que. Nossa, que maravilha vai ser eu sair de casa, né? E poder deixar minha casa tranquila, eu não vou ter medo, eu vou andar pelas ruas à noite tranquila. Imaginar, começa a criar uma história na tua mente de como seria muito bom
você ter aquilo que você deseja. Aí você vai visualizar, que imaginar e visualizar meio que andam juntos, mas são etapas um pouquinho diferentes. Porque se você não imaginou uma situação, a hora que você for visualizar, você vai visualizar o quê? A minha casa. Mas imagina quando eu olhar pela janela, eu vou ver o quê? Eu vou ver aqui essa rua, não sei, né? Eu vou ver o trânsito na minha casa, aos arredores, é mais tranquilo. Nossa, eu não fiquei escutando buzina a noite inteira. Então você vai imaginar que você está acordando tranquilo depois de uma noite boa, tá sossegada, não precisou ficar o tempo todo atenta se você fechou todas as portas. Você vai imaginar e você vai visualizar depois o enredo que você imaginou. Aqui, para o triângulo da causação funcionar, você precisa desejar, imaginar e visualizar. Mas é isso. Quem impulsiona o desejo é você. O que você deseja? Essa é uma questão bem importante. Aí você vai desejando coisas boas para você. Aí você vai entrando em conflito com aquilo que está bloqueando o seu fluxo. Não, mas eu não mereço morar naquele bairro. Ele é muito bom. Nossa, ali eu vou, sei lá, baixar o padrão do bairro, né? Eu nem tenho um carro de 3 anos atrás ali, nem tenho um carro novo para colocar na minha garagem. Como que eu vou morar nesse bairro? Entende? Aí a gente vai trazendo as crenças negativas que vão bloqueando isso daí. Então, o triângulo da causação, ele parece tranquilo, ele parece inocente. Mas se a gente realmente vai se permitir desejar as coisas, vai se permitir acessar essas frequências mais altas, não só assim questões financeiras, mas de felicidade mesmo, né? Tem pessoas, tem famílias que a família inteira é de segunda união, a família inteira. Então a pessoa acho que nem se mentaliza para um relacionamento mais saudável, porque sabe que vai separar. Todo mundo na minha família separou. Então por que eu vou escolher tanto, entendeu? Pega qualquer um aí. Vamos, né, ter um relacionamento é mais importante do que ter um bom relacionamento. Então são os padrões. O que realmente você deseja? Você se permite desejar, né? Você se permite imaginar. Mas a minha imaginação, nossa, eu nem sei como é que é uma casa naquele bairro. Então procura casas à venda no bairro tal. Entra e vê como é que é o interior daquelas casas. Tá? Você alimenta a tua imaginação. Para quê? Para depois, quando você for visualizar, você tem elementos, tem telas mentais. Você sabe como é olhar para fora da janela daquela casa, porque você já viu como é que é. Então você consegue imaginar aquilo ali com mais propriedade. Você consegue trazer uma história mais verídica. Você consegue sentir com mais intensidade. E aí você vai conseguir, vamos dizer assim, ir desbloqueando. O foco não é olhar os desbloqueios. Aquilo que você olha, aquilo que você resiste, você está persistindo, você está dando mais material. O foco é no antídoto, é no contrário. Se eu quero uma coisa, se eu quero uma viagem para minha vida, eu não vou ficar olhando pessoas que estão reclamando daquilo ali. Eu fui no cruzeiro, mas estava ruim. Não quero saber da tua experiência ruim. No máximo, para aquilo me dar, vamos dizer assim, uma inteligência para eu escolher melhor para onde eu vou. Mas de resto, não quero ficar escutando reclamação de como foi ruim. Porque às vezes essas pessoas estão nesse fluxo aqui, né? Tem tudo na vida. Nossa, casa, comida, tá tudo. E tem crise de pânico. Por quê? Porque elas conquistaram bastante coisa na vida, mas o medo ainda prevalece bastante, tá? Então ainda estão num padrão de sofrimento, apesar de terem conseguido muitas coisas. Então, aonde está o bloqueio? Pode não estar. Os mesmos bloqueios dessa pessoa pode não estar em mim, mas existe. Por isso, os sentimentos negativos. E a nossa missão é o quê? Sempre focar no positivo, sempre focar na polaridade boa. Para quê? Para trazer mais daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está visualizando. Bem, gente, eu acho que é isso. Por que a radiestesia não funciona? Porque às vezes as pessoas não têm essa capacidade mental, né, de impulsionar essa energia para fazer essa ponte desbloquear. Falta aqui o que? Às vezes concentração mental, falta treino, falta intenção, tá?
Então, assim, e às vezes para outra pessoa que é mais, já se desbloqueou bastante o suficiente para entender como é que funciona e para trazer o bem para as pessoas. De qualquer forma, você pode fazer isso o tempo todo. Você pode abençoar as pessoas, você pode exercitar ali o triângulo da causação para que isso flua na sua vida. Quanto mais você se conectar com as coisas boas, mais o fluxo divino vai fluir na sua vida. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.